Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, galerinha boa. Bem, analisando o livro de vocês, eu percebi que a gente praticamente já encerrou esse livro 2. Mas como alguns eu não sei como é que está essa questão do recebimento do próximo livro, mas o importante é que a gente não pode parar. E lembrando também da importância do assunto, principalmente para a questão do Enem, no que diz respeito tanto à gramática quanto à questão da redação, eu resolvi postar uma aula sobre concordância verbal. Tá? Concordância verbal é importantíssimo. Muita gente ainda comete muitos erros que acabam tirando pontos, coisas pequenas que vão se somando. Há uma concordância verbal aqui, uma concordância nominal ali, uma regência mal colocada, algo sem coesão, algo sem coerência, e vai uma acentuação que é esquecida, uma vírgula que é esquecida, um período longo, longo demais. Tudo isso vai minando os pontos, vai tirando pontos do aluno, fazendo com que ele não alcance a nota tão desejada que poderia colocá-lo dentro da linha da pontuação para ser aprovado. Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho de sintaxe de concordância. Tá? Sintaxe de concordância é a parte da gramática que estuda as relações de número e pessoa entre o verbo e o sujeito, e as relações de gênero e número entre os nomes. Então, dá para vocês perceberem aqui que nós temos número, verbo e nome. Então, automaticamente nós teremos dois tipos de concordância. Tá? Nós teremos a concordância verbal e a concordância nominal. Então, uma é a relação entre número e pessoa, que é o verbo, e a outra é a relação entre gênero e número, tá? Que é a concordância nominal. Então, gênero e número nominal. Concordância verbal. Estuda as relações de número e pessoa que se estabelecem entre o verbo e o sujeito a ele relacionado. Então, o verbo e a relação que é estabelecida entre ele e o sujeito. Tá? Exemplos. O garoto era esperto. As garotas eram espertas. Então, nós temos de vermelho o sujeito e o verbo. E nós temos aqui também em vermelho o sujeito e o verbo. Percebam que o verbo concordou com o sujeito. Essa relação que há entre eles. E aqui da mesma forma. No caso, espertas seria parte da concordância nominal. Tá? Então, nessas relações, dois fatores são levados em conta. O tipo de sujeito, deixa eu ver se eu diminuo aqui o slide. Tá, o tipo de sujeito e a sua relação com o verbo. Tá bom? Então é aí que a gente vai levar em consideração o tipo do sujeito e a sua relação com esse verbo. Tá? Concordância verbal com o sujeito simples. A regra geral. A gente tem as exceções, que é o que mais dá trabalho, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas a regra geral, o verbo concordará com o sujeito em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira. Então nós temos singular e plural, número e a pessoa, primeira, segunda e terceira, mesmo que este venha deslocado. Olha, nem sempre nós vamos ter essa estrutura de sujeito, verbo, complemento.
tá? Sujeito, verbo, complemento, que é a nossa ordem natural. Pelo menos é assim que nós falamos. Já falei para vocês em sala de aula. Pelo menos é assim que nós falamos. Mas, às vezes, você tem essa estrutura modificada, ou seja, o verbo vem primeiro, o sujeito vem depois, tá? Então, nem sempre a gente vai encontrar, principalmente na literatura e na poesia, na literatura, tanto na prosa quanto na poesia, nós temos um pouco mais desse fato acontecendo, onde nós não ficamos com essa estrutura de verbo, de sujeito, verbo e complemento. O verbo concordará com o sujeito em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira. Então, mesmo que este venha deslocado, nós nunca discordamos de você. Então, nós aqui, ó, sujeito na primeira pessoa do plural, tá? Nunca um advérbio de negação aqui, tá? Discordamos, verbo na primeira pessoa do plural, por quê? Porque o sujeito está na primeira pessoa do plural. Então, sujeito simples é aquele que possui um único núcleo, tá? Um único núcleo. Então, se o núcleo é simples, o verbo vai ter que concordar com ele. Tá? É uma única palavra principal. A única palavra principal aqui desse sujeito é o nós. O núcleo do sujeito nunca é determinado por preposição. Tá? O núcleo do sujeito nunca é determinado por preposição. Tá? De, em, com, etc. Ele pode ser determinado por quem? Pelo artigo. Tá? Exemplo. Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Olha como aquela estrutura que eu falei a vocês ainda há pouco, ela agora está diferente. O verbo veio primeiro e o sujeito veio depois. Então, sumia verbo na terceira pessoa do singular, por quê? Porque ele concorda com a última boiada. Sujeito na terceira pessoa do singular, ela. A última boiada, ela. A última boiada da fazenda é o sujeito. Quem é o núcleo? Boiada. Aqui são apenas adjuntos adnominais. Tá? Então, não importa a posição do verbo, antes ou depois do sujeito simples, a concordância é sempre feita com o núcleo dele. Aqui, ó. Esse é o núcleo, esses aqui são apenas adjuntos adnominais. O artigo, esse último aqui, tem da ideia de adjetivação. Aí eu tenho uma preposição e mais um substantivo. A última boiada da fazenda. Então, concordância com o verbo, com o sujeito composto. A partir de agora, nós vamos ver o sujeito composto. Ou seja, no seu núcleo, eu tenho mais de um substantivo. Ok? Então, quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, este ficará no plural. Então, ó, o ônibus e o caminhão deslizaram na pista. O ônibus e o caminhão, sujeito composto antes do verbo. Sujeito composto, como eu falei, aqui de verde, é aquele que apresenta dois ou mais núcleos. Observação, o verbo pode ficar no singular principalmente em dois casos. Quando os núcleos são sinônimos e quando formam uma enumeração gradativa. Então, paz e tranquilidade reinava ou reinavam naquele lugar. Paz e tranquilidade são sinônimos. Tá? A paz e a tranquilidade reinava ou reinavam. Professor, por que pode ficar no singular? Porque são sinônimos. Então, paz e tranquilidade, pelo fato dessas palavras serem sinônimas, elas podem ou ficar no singular ou ficar no plural. Então, a angústia, a inquietação, o desespero. Aqui, ó, vocês percebam que há uma enumeração, uma coisa, a segunda coisa, a terceira coisa. Então, a angústia, a inquietação, o desespero, o dominou. Então, indação também um pouco são sinônimas, angústia, inquietação, desespero. E ainda há essa enumeração, né, no caso aqui de sentimentos. A angústia, a inquietação, o desespero, o dominou ou o dominaram. Tá? Segundo caso, quando o sujeito composto estiver depois do verbo,
este poderá concordar com o mais próximo ou ficar no plural. Então, quando o sujeito composto estiver depois do verbo, poderá concordar com o mais próximo ou ficará no plural. Foi ao parque de diversão o filho, a mãe, a mãe e o pai. Verbo na terceira pessoa do singular, concordando com o filho, tá? Que é o mais próximo. Concordará com o mais próximo ou ficará no plural. Foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Então aqui o verbo já está na terceira pessoa do plural. Eles foram. E aqui esse verbo concordou com filho, mãe e pai. Sujeito composto depois do verbo. Então, quando o sujeito composto estiver depois do verbo, poderá concordar com o mais próximo ou ir para o plural. Professor, qual eu coloco na hora da prova? Aquele que você achar melhor. Aquele que você estiver mais acostumado a fazer. Desculpa, galera, a garganta tá. Quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes, tá? Ele ficará no plural. Então, pessoas gramaticais diferentes. No caso aqui, ó. Se a pessoa, eu e nós, são pessoas gramaticais diferentes, faz parte do sujeito, o verbo ficará na primeira pessoa do plural. Você, sua prima e eu iremos. Então, ó, você é uma pessoa gramatical, eu, uma outra pessoa gramatical. Quando acontece esse caso, nós colocaremos o verbo no plural. Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes com a presença da primeira pessoa, eu. Então, o verbo na primeira pessoa do plural. Então, eu, você é um, eu sou outro. Tá? Então, quando a gente tiver esse caso aqui, no que nós vamos fazer? Colocar o verbo no plural. Se a primeira pessoa, eu, nós, não faz parte do sujeito, o verbo ficará na segunda pessoa do plural, vós. Ou na terceira pessoa do plural, vocês. Tu e teu amigo ficareis. Tu e teu amigo, vós, ficareis. Tu e teu amigo ficarão, vocês. Então, esse aqui, ó, ele vai, nesse caso, ele assumiu o vós, e nesse caso aqui, ele assumiu, ele colocou o verbo para vocês. Então, se a primeira pessoa, eu e nós, não faz parte do sujeito, o verbo ficará na segunda pessoa do plural ou na terceira pessoa do plural. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, vocês. Quando os núcleos do sujeito vierem ligados pela conjunção ou, o verbo ficará no singular. Se houver ideia de exclusão. Então, se houver ideia de exclusão, uma coisa exclui outra, tá? Então, o que vai acontecer? O verbo vai ficar no singular. Se houver ideia de inclusão, o verbo ficará no plural. Pedro ou Antônio será, porque aqui está incluindo, não está excluindo. Desculpa, aqui está excluindo. Ou é um, ou será outro. Tá? Pedro ou Antônio, se o verbo ficará no singular, o verbo ficará no singular se houver ideia de exclusão. Ou Pedro ou Antônio. Tá? Ou Pedro ou Antônio. Porque ou será Pedro, ou será Antônio, o presidente do clube. Porque não podem ser os dois ao mesmo tempo. Pedro ou Antônio será o presidente do clube. Agora aqui, ó, vocês vão ver que dá uma ideia de inclusão. Ó. Mamão ou laranja ou mamão, fazem bem à saúde. Tanto um quanto o outro fazem bem à saúde. Então aqui dá uma ideia de inclusão. Então é só vocês prestarem atenção quando vocês estiverem construindo a frase ou observarem uma frase, de repente, que venha pedindo na prova, vocês olharem essa questão bem aqui, ó. Exclusão, verbo no singular. Inclusão, verbo no plural. Porque, ó, tanto a laranja faz bem, o mamão faz bem. Agora aqui eu não posso ter Pedro e Antônio para ser presidente. Ok? Então, na questão do ou, uma importante dica é prestar atenção na exclusão e na inclusão. Quando o sujeito for formado por um pronome
de tratamento, o verbo irá para a terceira pessoa, vossa. Tá? Vossa Excelência, aqui ficou separadinho, mas faz parte da frase. Vossa Excelência leu meus relatórios, tá? Porque aqui, ó, terceira pessoa do singular. Ele leu, ela leu. Então, Vossa Excelência vai conjugar o verbo vai ser conjugado na terceira pessoa. Então, Vossa Excelência leu, ou Vossas Excelências leram, tá? Tanto na terceira pessoa do singular, quanto na terceira pessoa do plural. Concordância dos verbos impessoais. Tá? Verbo haver. Então, esses verbos aqui, eles dão muito trabalho. Tem muita gente que erra essa questão, principalmente do verbo haver. Gente, o verbo haver é impessoal. Por que que é impessoal? Esse in aqui, ó, é negação. Mas, professor, o in não é com N? Sim, mas antes de P e B não se escreve M. Lembram? Então, mas esse in aqui, ó, é negação. É impessoal porque a pessoa não conjuga. Ele não é conjugado pelas pessoas os pronomes do caso reto. Quando empregado com o sentido de existir ou acontecer. Então, nesse caso aqui, ó, ele é impessoal. Quando ele dá uma ideia de existir ou acontecer. Então, havia muitos alunos na sala de aula. Não pode ser haviam. Tá? Outro verbo, havia muitos alunos na sala de aula. Terceira pessoa do singular. Não é sujeito, é objeto direto. Havia o quê? Muitos alunos. Então, muitos alunos não é o sujeito dessa oração, ele é o objeto. Então, em locuções verbais, o verbo haver transmite impessoalidade para o outro verbo, o verbo auxiliar, que também fica no singular. Deve haver 20 pessoas na sala. Tá? Deve haver 20 pessoas na sala. Aqui, segundo exemplo. Aqui nunca houve briga antes. Então, aqui nunca houve terceira pessoa do singular, porque brigas não é sujeito. Tá? Briga é objeto direto. Nunca houve o quê? Brigas. Tá? A palavra brigas aqui não é sujeito, por isso não conjuga o verbo. Eu vejo muitas pessoas, tanto falando quanto escrevendo, usando houveram. Tá? Não existe houveram. Houve no singular. Tá? Observações. O verbo haver, com sentido de existir, também é impessoal. Entretanto, o verbo existir não é impessoal. O verbo haver, com sentido de existir, é impessoal. Agora, o verbo existir não é impessoal. Ele concorda normalmente com o sujeito ao qual se refere. Vamos prestar atenção aqui. Ó. Antigamente, havia poucas escolas particulares. Terceira pessoa do singular, porque o verbo haver é impessoal. Antigamente, existiam poucas escolas particulares. Prestaram atenção na diferença? Aqui, meus queridos, o verbo aqui é impessoal. Aqui ele não é impessoal. Então, ele concorda normalmente com o sujeito ao qual se refere. Então, antigamente existiam poucas escolas particulares. Antigamente, deviam existir poucas escolas particulares. Tá? Então, porque aqui, ó, o verbo devia aqui é uma locução verbal, o verbo mais importante aqui, o verbo principal, é o verbo existir. Então, por isso, deviam existir poucas escolas particulares. Aqui ele é sujeito. Aqui ele é sujeito, mas aqui ele não é sujeito. Então, quando eu tiver o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Mas o verbo existir, ele não é impessoal. Ele vai concordar normalmente com o sujeito ao qual se refere. Verbo haver como auxiliado de outro verbo. Quando haver funciona como auxiliar de outro verbo, deve concordar normalmente com o sujeito. Tá? Exemplo, os professores já haviam entrado. Então, o verbo haver funciona como auxiliar
de outro verbo. Então aqui, ó, haviam entrado, esse verbo aqui, ele é auxiliar do verbo entrar. Então deve concordar normalmente com o sujeito. Então os professores já haviam entrado. Então aqui nesse caso, ele é um verbo auxiliar do verbo entrado. Então os professores, sujeito na terceira pessoa do plural, verbo na terceira pessoa do plural. Então concordando com o sujeito bem aqui. Os professores já haviam entrado quando ele chegou. Verbo fazer, esse verbo também dá um pouco de trabalho. O verbo fazer impessoal quando é empregado na indicação de tempo transcorrido ou a transcorrer. Tá? Tanto um tempo já transcorrido, já aconteceu, ou um que vai acontecer. Nesses casos, como ele não tem sujeito, fica na terceira pessoa do singular. Já faz muitos anos que não a vejo. Então não é já fazem muitos anos, já faz. Dá a ideia o quê? De tempo transcorrido. Já faz muitos anos que não a vejo. Não é sujeito, é objeto direto. Terceira pessoa do singular. Observação. Nas locuções verbais, o verbo fazer, como todo verbo impessoal, transmite o singular para o auxiliar. Então, olha aqui, ó. Já deve fazer muitos anos que não a vejo. Então, do mesmo jeito lá do verbo existir, essa locução verbal aqui, o verbo impessoal transmite o singular para o auxiliar. Então, aqui, ó, deve fazer, o auxiliar vem no singular. Então, já deve fazer muitos anos que não a vejo. Verbo ser, indicando horas e distância. Quando indicar horas, distâncias e datas, o verbo ser concordará com o predicativo. Nesse caso, ele é impessoal, ou seja, não apresenta sujeito. É 1 hora, são 3 horas, daqui até a fazenda é 1 quilômetro, daqui até o sítio são 10 quilômetros. Então aqui ele vai concordar com o sujeito. Tá? Quer dizer, não tem sujeito, ele vai concordar com o predicativo. Ele não é sujeito, ele não tem sujeito, ele é impessoal. Então é 1 hora, é o verbo impessoal. São 3 horas, verbo impessoal. Daqui até a fazenda é 1 quilômetro, verbo impessoal. Daqui ao sítio são 10 quilômetros, verbo também impessoal. Então, nas indicações referentes a dia do mês, o verbo admite suas duas construções. Hoje é dia 10 de junho, hoje são 10 de julho. Tá? Aí hoje mesmo, hoje é 1º, não é isso, galera? Hoje é 1º de julho. Então já se foi março, já se foi maio, já se foi junho. Março, abril, maio, junho. Nós estamos entrando em julho e essa pandemia se mantendo. Hoje é dia 10 de julho, hoje é dia 10 de junho. Vamos seguindo. Concordância do verbo com sujeito oracional. O verbo que tem como sujeito uma oração, caso da oração subordinada substantiva subjetiva, toma sempre a forma singular. Isso aqui você já sabe de cor. Oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que tem a função de sujeito, tá bom? Exemplo, é importante que você participe da reunião. Será necessário resolver todas as questões. Não adianta eles esperarem mais, decidiu-se que viajaríamos bem cedo. Então, essas construções aqui, nós temos em todas elas oração subordinada substantiva subjetiva. E sempre toma a forma singular. Tá? Verbo mais pronome si. Os verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos, quando apassivados pelo pronome si, concordam com o sujeito. Vendem-se carros e terrenos a prazo, porque carros e terrenos são vendidos. Tá? Então, por que as pessoas colocam vende-se apartamentos? Por que está errado?
Porque quando eu for colocar na voz ativa, na voz passiva, carros e apartamentos são vendidos. Então, quando eu passo para a voz passiva, eu tenho aí um verbo no plural, porque eu não posso colocar apartamentos é vendido. Então, apartamentos são vendidos, vendem-se apartamentos. Carros e terrenos são vendidos, vendem-se carros e apartamentos e terrenos. Tá? Observe que se passarmos essa frase para a voz passiva analítica, a concordância do verbo com o sujeito ficará bem clara. Carros e terrenos são vendidos, tá? Que eu acabei de falar. Então, sujeito no plural, verbo na terceira pessoa do plural. Carros e terrenos é plural. Eu tenho dois núcleos. Tá? Eu tenho dois núcleos. Além de dois núcleos, ambos estão no plural. Carros. Então, seria vende-se carro, carro é vendido. Vendem-se carros, carros são vendidos. Divulgaram-se os planos foram divulgados. Divulgaram-se os planos, sujeito, os planos foram divulgados. Compare essas duas construções e observe que elas são equivalentes quanto ao sentido. Em ambas o sujeito é o mesmo aqui, ó. Em ambas as construções é o mesmo. Em ambas o verbo concorda com o sujeito. Divulgaram-se os planos foram divulgados. Os demais verbos de ligação intransitivo e transitivo indireto, quando seguidos do pronome se, indica índice de indeterminação do sujeito, ficam na terceira pessoa. Precisa-se de serventes de pedreiro. Então eu não posso colocar precisam-se. Eu coloco no singular, porque aqui eu não tenho sujeito. Tá? Precisa-se de quê? De serventes de pedreiro é apenas o objeto direto. Tá? Verbo transitivo indireto. Então precisa-se de serventes. Aqui está no plural, mas o verbo vai ficar no singular. Ok? Então é precisa-se. Por quê? Porque eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Eu não sei quem é o sujeito. O uso do pronome se. O pronome se tem, entre outras, as funções de pronome apassivador, liga-se a verbos transitivos diretos e indiretos, e indica, transitivos diretos, indica que o sujeito é paciente. O verbo deve concordar normalmente com o sujeito. Então, eu tenho discutiu-se a questão foi discutida. Discutiram-se as questões foram discutidas. Então, esse se é só a gente prestar bastante atenção nisso aqui. Tá? O verbo deve concordar normalmente com o sujeito. Discutiu-se a questão foi discutida. Discutiram-se as questões foram discutidas. Tá? A concordância verbal em orações que usam o pronome apassivador, apassivador se, geralmente provoca dúvidas. É frequente vermos anúncios ou cartazes com a concordância incorreta. Vende-se casas, como é que seria? Vendem-se casas, porque casas são vendidas. Conserta-se sapatos, está incorreto. Consertam-se sapatos, porque sapatos são consertados. Ok? É só vocês fazerem essa mudança de voz para a voz passiva analítica e descobrirem a concordância exata. Nos exemplos acima, casas é sujeito, paciente, aqui, ó, casas é sujeito paciente, do verbo vender, e sapatos é sujeito paciente, aqui, do verbo consertar. Então, os sujeitos casas e sapatos devem concordar com os verbos vendem-se e consertam-se. Índice de indeterminação do sujeito. Tá? Liga-se a verbos intransitivos e transitivos indiretos, indicando que o sujeito é indeterminado. O verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Então, verbos intransitivos, aqueles que não precisam de complemento,
E os transitivos indiretos, aqueles que são ligados ao objeto indireto por meio de preposição. Precisa-se de engenheiros porque eu tenho verbo transitivo indireto e ainda tenho um índice de indeterminação do sujeito. Não se confia nos resultados. Também eu tenho aí índice de indeterminação do sujeito e trata-se de segredos invioláveis. Não é tratam-se, é trata-se porque eu não sei o que é. Eu não sei quem é o sujeito. Então, trata-se de quê? De segredos invioláveis. Segredos invioláveis não é sujeito, é apenas objeto indireto do verbo tratar. Não se confia em quê? Nos resultados. Nos resultados é objeto indireto, eu não tenho aí um sujeito. Não se deve confundir se, pronome apassivador, com si, índice de indeterminação do sujeito. As orações que possuem sujeito indeterminado são formadas por verbo de ligação, mais verbo transitivo indireto, ou verbo transitivo indireto mais si. Então, nesses casos, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, não se confiava nos planos. Tá? Nos planos não é sujeito, é objeto indireto, como eu falei ainda há pouco. Não se confiava, terceira pessoa do singular. Nos planos não eram confiados. Tá? Construção inexistente no idioma. Isso aqui não existe. Nos planos não eram confiados. Porque eu não posso passar para a voz passiva. Tá? Convém lembrar que o núcleo do sujeito nunca é regido de preposição. Núcleo do sujeito não pode ser regido por preposição. Ele pode ser regido por artigo. As casas. Tá? Na maioria dos casos, o que impossibilita a transformação é a presença da preposição exigida pelo verbo. No exemplo, o verbo confiar. Nos planos não eram confiados. Ó. Nos planos, aqui a preposição, em mais os. Tá? Então não dá para fazer essa transformação. Então o que impossibilita a transformação é a presença da preposição exigida pelo verbo, porque nunca o núcleo do sujeito nunca é regido pela preposição. Beleza, galera? Essa foi a aula de hoje. Amanhã nós vamos estudar um pouco mais de preposição, estava falando da preposição agora. Vamos estudar um pouco mais de concordância verbal. Vamos ver mais alguns casos especiais, tá? Um abraço, vou preparar um exercíciozinho para vocês e vou mandar aqui pelo grupo do WhatsApp. Tá bom? Um abraço a vocês, Deus abençoe e que tenhamos uma boa semana. Tchau, tchau. Valeu.